Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Galera, seguinte, hoje a gente vai falar sobre Slice of Life, sobre Fabien Tomé. Hoje a gente vai falar sobre a Odisseia de Hakim, ou Hakan, não sei como se pronuncia, porque eu não falo a língua deles. Mas enfim, a gente vai falar desse quadrinho que eu já adianto para vocês. Quadrinho maravilhoso, quadrinho assim, excelente, uma leitura leve e que é emocionante também ao mesmo tempo. Mas antes de eu falar mais coisas, porque eu já estou falando, né? Deixa aqui o seu like, não esquece de deixar o like, que é muito importante para o canal. Se inscreve aqui no canal, que isso é muito mais importante do que deixar o like. Comenta aqui no vídeo também, que isso é mais importante ainda do que se inscrever e do que deixar o like. E também ativa o sininho do YouTube para te lembrar quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Bom, vamos falar então de A Odisseia de Hakim, ou Hakan. Vou falar Hakan, tá? Porque deve ser Hakan. Mas enfim, foi escrito e desenhado pelo Fabien Tomé, que não sei se vocês conhecem, mas é um autor que é francês e é casado com uma brasileira, então ele passa muito tempo aqui no Brasil também às vezes, se não me engano já morou um tempo aqui no Brasil, e ele sai direto, as publicações dele saem direto pela editora Nemo, que foi a mesma que saiu esse quadrinho aqui. Cara, sobre a edição, inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, porque eu acho que eu já até falei sobre isso no canal, mas essas edições, capa mole, desse tamanhozinho aqui, cara, isso aqui é muito gostoso de ler, é muito bom, cara, é muito bom para você levar para qualquer lugar, você lê rápido, é uma coisa assim, é genial, esse é o formato ideal de quadrinho, tá bom? Esse é o formato ideal, mas talvez não seja para super-heróis. Enfim, continue fazendo o trabalho de vocês do jeito que vocês acham que deve ser, que eu não sei nada. Então vamos lá. A Odisseia de Hakan vai contar a história, obviamente, do Hakan e de quando ele se mudou, ele teve que se mudar da Síria por conta do início lá da guerra civil da Síria, do problema lá com o governante deles, do problema com o país no geral, né? Todo mundo já sabe a respeito desse problema que teve na Síria, e o Fabien queria contar uma história de refugiados da guerra, não necessariamente dessa guerra na Síria, mas ele queria encontrar, e aí foi apresentado para ele através de uma amiga, o Hakan e a família dele, e conversando eles conseguiram então entrar num consenso, e o Fabien resolveu escrever a história desse rapaz, que ele aproveita também para escrever muito sobre a história de tudo que estava acontecendo naquele período. Mas o foco realmente é na história do Hakan. Então aqui o primeiro livro aqui, ó, é da Síria à Turquia. Ele é dividido assim de partes. Tem até aqui atrás, se não me engano, tem nos outros vai ter também esse mapa. Tem um mapa aqui atrás, ó, de toda a Odisseia dele, né, de todos os lugares que ele teve que passar até chegar na França, que é onde ele está hoje em dia, se não me engano. Ele estabeleceu residência na França, mas isso você vai entender o porquê só lendo o quadrinho, porque envolve família, envolve outras coisas também. No primeiro volume a gente vê então ele indo da Síria até a Turquia. No segundo volume, se não me engano, é da Turquia até a Hungria, se não me engano, até a Hungria. Enfim, no segundo volume é outra coisa, e no terceiro, o terceiro tá aqui, ó. Vamos ver. Do terceiro volume é da Macedônia à França. Então é da Síria até a Turquia, depois no volume 2 é da Turquia até a Grécia e depois da Macedônia até a França, que foi o trajeto mais longo, digamos assim, né, que é até a França. Eu tenho só aqui o volume 1 e o volume 3, porque o volume 2 eu li ele no digital. Eu acabei pegando, esse daqui eu tinha faz muito tempo, esse, se não me engano, não, esse daqui, ó, eu tinha faz muito tempo que eu peguei numa promoção, só que na época que eu peguei eu nem me atentei que era 3 volumes, então eu peguei o volume 3 e depois eu tive que correr atrás dos outros. Deixa eu deixar isso aqui de lado. E aí depois que eu fui correr atrás dos outros, e aí esse volume 1, um amigo meu ofereceu em troca de outro quadrinho, e aí eu consegui pegar ele, então falta pegar o volume 2. Porém eu já li tudo porque eu li o 2 no digital. E cara,
é uma história assim que a gente não imagina o tanto que as pessoas sofrem e sofreram durante as guerras. A gente não tem, a gente que assim, eu falo, quem é brasileiro pelo menos e que não morou em outros países, que teve contato diretamente com isso, a gente não faz ideia da calamidade que é, da dificuldade que é morar num país que está acontecendo uma guerra, seja ela uma guerra civil, seja ela uma guerra com outros países, enfim, uma guerra por religião, por território, enfim. Cara, a gente não tem noção do que é isso. E aqui o Fabien vai descrever isso muito bem. Vocês veem que o traço, para quem não conhece o Fabien, vocês veem que o traço dele ele é bem simples. Ele é muito simples, o traço, mas é ótimo isso no quadrinho, porque você fica imerso de fato na história. Ele se preocupa muito em dar ênfase no sentimento dos personagens, daquele momento. Vamos supor, durante tal período, o que você sentiu durante esse período? O que você sentiu tendo que fazer tudo isso que você fez, ou tendo essa negativa, ou enfim, ele foca no sentimento das pessoas mesmo, e o traço dele ajuda isso a acontecer, porque querendo ou não, você acaba prestando mais atenção, digamos assim, no texto do que no desenho. É claro que a narrativa é muito boa em certos momentos. Tem certos momentos aqui muito importantes que, assim, se não fosse o desenho, você não conseguiria perceber também, ó. Por exemplo, esse quadro aqui, ó. Esse quadro não tem fala, mas você percebe totalmente o que está acontecendo ali. E é um desenho extremamente simples. E realmente ele consegue passar tudo isso, mesmo com um desenho simples desse jeito. E a Odisseia de Rakan vai contar a história dele, né? De como eu falei, de quando ele decidiu. A família dele era enorme. Lá na Síria tinha, assim, acho que, se não me engano, ele tinha 3 ou 4 irmãos. O pai, a mãe, mas morava tio, avô ou avó junto com eles. Então muita gente morava junto, né? Ou morava perto deles. Ele tinha um negócio próprio lá na Síria, que inclusive ia bem o negócio dele. Ele tinha uma estufa e a estufa ia muito bem lá no país dele. Só que aí aconteceu o que aconteceu e, querendo ou não, ele por ser mais jovem, ele por ser, assim, mais para frente, digamos assim, né? Por já ter sido um empreendedor, já tinha uma cabeça diferente de que aquilo ali não estava certo e ele teria que fazer alguma coisa para mudar a realidade, não só dele, tanto dele quanto da família dele. Então ele decide se mudar, ir atrás de outras coisas, conversa com um, conversa com o outro, e as coisas vão acontecendo. Cara, é uma loucura a vida que esse cara teve, a vida que ele passou, assim, a vida que ele teve não, porque não foi a vida inteira dele, mas o período que ele passou dessa odisseia, né, que, como o próprio nome diz, esse período foi muito conturbado, foi uma coisa assim, que para quem talvez não tenha cabeça muito boa para isso, e talvez se as coisas tivessem acontecido de um modo diferente até para ele, certas coisas, talvez ele não teria tido emocional para lidar com tudo isso, porque é uma realidade, como eu falei para vocês, que a gente não faz ideia de que acontece, de que tem essa realidade. Muitas pessoas morreram durante essa jornada, porque muitos acabam tendo que agir de forma sem pensar, ou agir de formas que talvez não seriam a melhor estratégia, e acabam morrendo no meio do caminho. Você tem retratado aqui também como que os outros países, como que as pessoas de outros países ou apoiam ou desaprovam as pessoas estarem se mudando do país delas para passar, que seja por outro país, nem para ficar mas as pessoas têm medo de que isso interfira na economia do país e agem com egoísmo mesmo, agem com uma certa
brutalidade com quem está lidando com isso tudo. Além da pessoa já estar passando por um inferno, ela ainda tem que lidar com o preconceito das pessoas, lidar com as pessoas sendo egoístas. Cara, muito complicado. É uma história, assim, muito densa, e eu entendo hoje por que ele teve que contar isso daqui em 3 livros. Inclusive, ele fala até se não me engano, no segundo quadrinho, ele fala, no segundo livro ele fala o porquê que a história tomou a proporção que tomou, porque era muita coisa para ser mostrada, era muita coisa que precisava ser mostrada. Não só precisava para contar a história do Hakan, precisava ser mostrada porque o Fabien tem esse método, né, digamos assim, tem essa vontade de meio que de forma um pouco didática de ensinar as pessoas sobre humanidade, sabe? A ensinar as pessoas sobre como ser mais humano, como ser melhor, como se tornar um ser humano melhor e não cometer os mesmos erros que outras pessoas cometeram. Enfim, é sobre isso que o quadrinho fala. Então, assim, é um quadrinho muito bom. Eu me emocionei no final do 3º livro. É um quadrinho que, assim, é para você chorar mesmo, não tem como, cara, porque é engraçado que você vai lendo, você vai vendo todas as coisas acontecerem e tal, e até então você não tá se dando conta de tudo que é aquilo, você não tá falando assim, nossa, isso daí foi demais, nossa, isso daí foi demais, não, isso aí foi demais. Não, é uma soma de todas as coisas que aconteceram, que no final, na hora que acaba mesmo, de fato, assim, na hora que deságua, aí você fala, cara, o que foi tudo isso, sabe? Tipo, aí que você cai na real, porra, maluco como que ele passou por tudo isso e o cara ainda tá bem, assim, bem pra quem passou por tudo isso. Mas cara, é um quadrinho sensacional, vale muito a pena você ler. É uma das minhas melhores leituras desse ano, com certeza vai entrar num dos melhores, porque é um quadrinho para você reler e é uma leitura rápida, muito dinâmica e vale muito a pena, tá? Vou deixar o link aqui para você comprar o quadrinho pela Amazon. Pelo link do canal você ajuda o canal, tá? Então, se você puder dar essa força, seja comprando esse quadrinho ou seja comprando qualquer outra coisa, dificilmente eu lembro de falar sobre isso aqui no canal, mas é muito importante. Se você for ajudar a gente por esse link, você não paga nada a mais por isso, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!